E a Polícia Federal realizou a primeira etapa da Operação Dragão nesta terça-feira, que visa investigar a compra sem licitação de 1.280 respiradores pelo governo de São Paulo. A suspeita é de direcionamento e superfaturamento na aquisição dos aparelhos. Nessa fase, os intermediários e representantes comerciais são investigados e, segundo o delegado Adalto Machado, essa empresa que vendeu os respiradores só existe no papel. O inquérito aponta indício de sobrepreço na ordem de pouco mais de 63 milhões de reais e direcionamento de verbas, já que houve uma empresa intermediária e não a compra direta com o fabricante dos aparelhos. Você, Zé? Sempre que há uma decretação de emergência, de urgência ou de calamidade, por trás disso há toda uma indústria que trabalha a todo vapor para desviar recursos públicos. Eu acho que qualquer roubo ele é indigno e merece ser punido de uma forma muito própria, ou seja, pena total. Agora, quando se trata de roubo do dinheiro público, a coisa, para mim, fica muito pior. Roubar dinheiro público é algo próximo assim, de agredir pessoas amigas, é de agredir a humanidade. Não é roubar uma pessoa, é roubar toda a humanidade, inclusive os seus vizinhos e irmãos. Agora, roubar dinheiro público e de respiradores, ou seja, cortar oxigênio de quem está em dificuldade, para mim a coisa piora e piora muito. E eu deveria estar acostumado com isso, mas eu não perco a minha capacidade de indignação. Porque eu já vi roubarem dinheiro de merenda escolar, já vi roubar dinheiro de construções, de refinarias, e agora chega a respiradores. Senhores, é preciso ter essa capacidade de indignação para dizer o seguinte: não é um roubo comum, isso é crime hediondo. É preciso, sim, investigar e punir quem está por trás desse roubo. E cadê a CPI? E por que a CPI não investigou isso? Todos sabiam que a canalização de dinheiro do governo federal para estados e municípios ia dar exatamente nisso. Por que a CPI não investigou? Ah, não, porque queria atingir o presidente Jair Bolsonaro. Foram 64 bilhões de reais transferidos no auge da pandemia, lá no início, para os estados e municípios. E esse tipo de roubo pipocou pelo Brasil inteiro. Fiuza. Olha, São Paulo foi a vitrine da ditadura sanitária. E é inequívoco, e este dado de investigação é mais uma confirmação. Quanto mais fantasiaram aquela ideia de controle de saúde para exercer poder de forma discricionária e violenta, mais teve desvio. A gente está esperando aqui a investigação também lá do consórcio do Nordeste, né, dos respiradores superfaturados, onde lá os tiranetes também meteram a pancada na população. Esse da Bahia continua lá arrepiando o seu povo, fingindo que esse passaporte vacinal é bloqueio sanitário, embargando a vida de todo mundo, obrigando pessoas que têm condições clínicas que desaconselham uma vacina experimental. Ele não quer nem saber, isso aí é ditadura. Isso aí, se a humanidade não falir de vez, se a civilização não falir, isso aí é ato ditatorial. E assim será revisto pela história. Então, o caso de São Paulo, nós lembramos aqui, né, Vitor? Uma cidade onde o governador usou o tradicionalíssimo Instituto Butantan para alegar com panfletos falsos que estava salvando um determinado número de vidas. Com aquele lockdown grosseiro, que aí eu complemento aqui a Polícia Federal. As instituições acadêmicas mais sérias do mundo têm já estudos indicando que esse lockdown, desse jeitinho mesmo que foi feito em São Paulo, fica em casa, fecha tudo, transporte andando normalmente, faz rodízio, tira rodízio, tranca a porta de comércio, solda a porta de comércio, destruindo vidas, dizendo que estava salvando vidas. Já tem
literatura suficiente para mostrar que isso aí nunca foi política sanitária. E por trás disso, evidentemente, que, como nós estamos vendo, sobreveio uma administração criativa dos recursos de saúde. Aí vimos também no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro foi afastado em pleno exercício do cargo durante a pandemia por justamente esse tipo de ilicitude. E veja como sempre concorda, né, o desvio à ilicitude com o nível de suposto rigor, que na verdade eram os tiranetes, os ditadorzinhos. O Wilson Witzel, que foi afastado, ele estava a quatro mãos com a Fiocruz, com a gloriosa Fundação Oswaldo Cruz, né, a instituição intocável, nós estamos falando da direção dela naquele momento, ou nesse, estavam montando o lockdown mais severo do país lá, baseados em premissas falsas, e era neste ambiente que a polícia chegou e desalojou o Wilson Witzel do seu cargo. Então, eu quero dizer aos investigadores que em São Paulo e em vários outros estados brasileiros, municípios, nós vimos o exemplo de Araraquara, podem procurar. Onde foi mais bizarro e brutal o suposto, né, bloqueio sanitário, mas que, na verdade, era meramente um exercício de autoritarismo, maiores foram os desvios.